Oi, pessoal! Nessa videoaula eu vou explicar como, a partir de um sistema de produtos definido com sua hierarquia e suas categorias, como você usa essa informação e a importância de usar essa informação para que você analise a sua linha de produtos, podendo tomar algumas decisões sobre quais produtos você precisa adicionar, quais produtos você pode eliminar e como você transforma o seu mix de produtos à medida que a empresa evolui. Vamos tomar um exemplo, uma padaria que está analisando uma linha de produto dos panificados. E ela lá dentro dessa linha, ela tem pão com alho, pão com forma, pão doce, pão integral, pão de sal e torradas. Para cada uma dessas linhas, ela calculou, dentro dessa linha, para cada um dos itens dessa linha, ela calculou a margem, a diferença ali entre o preço de venda menos o custo unitário de fabricação daquele produto por quilograma, e também ela tem a medida do volume de vendas por um determinado período. Portanto, ela chegaria aos lucros, a contribuição ao lucro de cada um desses itens dentro da linha, multiplicando, basicamente seria o produto do volume vendido vezes a margem. Observe que aqui eu já estou tendo uma informação que é muito importante do ponto de vista da análise da linha. Quais são as linhas que produzem mais, que contribuem mais para o lucro? Quais são os itens que contribuem mais para o lucro daquela linha? Qual que é o volume? Qual que contribui mais para o volume? Então vamos pegar um exemplo aqui, o pão de sal. Olha o volume desse pão de sal. Vende 2.326 unidades. Esse produto aqui, ele até tem uma margem pequena, a margem não é muito alta. E se você for olhar em termos do volume total, em termos de lucro, também não parece ser muito alto. Eu poderia pegar um produto como o pão integral, por exemplo, que ele vende bem menos, mas como ele tem uma margem melhor, ele acaba gerando uma contribuição muito grande para o lucro. E já o pão de alho vende muito pouquinho, e apesar de ele ser um produto que tem uma alta margem, ele acaba dando uma contribuição muito pequena para o lucro. Esse tipo de análise é muito importante para a gente saber o que a gente pode manter, o que a gente tem que diferenciar, o que a gente vai promover aqui. O pão de sal, nesse exemplo, deve ser um produto que a gente chama de, que são aqueles produtos isca, que você atrai muita gente com esse produto. Talvez esse produto aqui valha até a pena você trabalhar com uma margem menor. Se houver elasticidade de preço-demanda, quer dizer, abaixando o preço, se isso vai gerar um aumento da demanda, é bem provável que esse produto aqui você pode abaixar o preço para atrair muito mais gente para sua loja. Se houver uma compra casada desse produto com outro produto, as pessoas que elas vão comprar o pão de sal, mas compram o leite, e você consegue ter uma margem boa no leite, ou você consegue ter uma margem boa no bolo, ou em outros produtos que as pessoas compram junto, esse produto aqui pode ser usado para atrair o seu público. E você pode ter outros produtos que são usados para atingir públicos específicos. O pão integral deve estar focado num determinado público que deve comprar outros itens mais saudáveis também. Então, esse produto aqui pode estar atendendo um determinado segmento de mercado. Então, o pão com alho, será que faz sentido manter esse pão com alho, sendo que ele tem uma margem, apesar da margem alta, ele tem um volume tão pequeno de vendas? Qual que é a dificuldade de fazer esse pão de sal, esse pão com alho? Ele vale a pena mantê-lo? Então, quando você cria uma hierarquia de produtos, e isso está categorizado no seu sistema, você consegue fazer esse tipo de análise periódica para saber o que está vendendo, o que não está vendendo, o que atrai o público, o que gera lucro, se tem venda que as pessoas vão lá e compram um produto e compram o outro, para você gerar um produto para atrair o público e um outro produto para você ter uma lucratividade. Então, com uma hierarquia, você consegue fazer isso. Agora, se você não tem esses dados organizados por linhas, por categorias, por grupos de produtos no seu sistema, esse tipo de análise não é viável. Mais uma vez, podemos ver aqui o exemplo dessa análise agora de uma forma gráfica, onde eu empilhei na primeira coluna da esquerda, eu coloquei onde eu tenho aqui as vendas, eu tenho o volume de vendas. Então, você tem o quanto que aquele produto está vendendo, em termos de volume, e nós temos na segunda coluna a contribuição nos lucros daquela linha. Então, esse tipo de análise me ajuda a identificar quais produtos são geradores de tráfego, que atraem as pessoas para dentro da sua loja, quais aqueles que contribuem mais para o seu lucro, e mesmo outros tipos de análise podem ver compras do tipo casada, para você ver
se existe um potencial de, por exemplo, abaixar o preço de um produto para atrair pessoas com aqueles geradores de tráfego e, ao mesmo tempo, você conseguir a sua lucratividade com outro produto que as pessoas vão comprar junto quando ele chegar lá na sua loja. Um outro mecanismo muito interessante para analisar a linha de produtos é criar algum tipo de mapa daquela sua linha. O que seria esse mapa? Você vai pegar os produtos da sua linha e vai definir alguns atributos que caracterizam aqueles produtos, né? Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo de uma papelaria, e aí, de uma empresa que produz papel, e aí você tem, num primeiro eixo, você tem ali a qualidade do acabamento, então você tem aqui no eixo Y, média, baixa, média e alta, e aqui você tem a gramatura, se é baixa, média, alta ou extra alta daquele papel. Se é papel mais grosso ou papel mais fino. E aí você tem os elementos do seu mix de produtos. Então, por exemplo, você pode ter algumas linhas, alguns itens que estão, o produto, por exemplo, da marca A, ele tem variações que estão ali em extra alta em termos de gramatura e extra alta sempre em qualidade baixa ou média. Você tem produtos que estão na linha, produto B, né, daquela sua linha de produtos, elas são produtos de gramatura mais fina e que atendem em várias qualidades. Você pode ter, por exemplo, esse produto X são os possíveis pontos onde você pode adicionar novos produtos ali, onde tem um buraco naquele seu mercado, né? Então, quando você cria esse tipo de mapa, tentando relacionar características do seu produto para tentar identificar pontos vazios onde você não tem ofertas ali, pode ser que ali exista uma oportunidade para você atrair o mercado. Juntando esse tipo de análise com o preço daquele seu produto e a contribuição aos lucros, você consegue identificar onde você pode alocar o seu produto para gerar uma oferta distinta, né, ou diferenciar a sua oferta. Ou mesmo achar ali produtos onde você tem mais competição, você pode colocar no mapa, por exemplo, os competidores, e aí ver onde tem mais competição, onde não tem competição, levando em conta, lembrando nesse caso, as características objetivas do seu produto. Existe um modelo de fazer isso por meio de mapeamento perceptual, uma análise subjetiva na perspectiva de como o consumidor percebe a sua empresa, mas esse exemplo é para você fazer baseado em características concretas da sua oferta. A partir desse tipo de análise, quais são as principais decisões que nós podemos tomar em relação às nossas linhas e ao nosso mix de produtos? A primeira decisão tem a ver com a ampliação do nosso número de linhas. Isso normalmente pode ser feito, gente, seja para você buscar um mercado de maior afluência, né? Então, por exemplo, quando a Fiat, lá por meio de parceria, da aquisição, na verdade, de uma nova empresa, ela lançou o Fremont, né? Então, basicamente, você tem uma empresa que tem produtos mais populares e você quer atingir um mercado de maior status social, de maior renda, né? Você pode ter um movimento para baixo no mercado, você tem uma marca mais popular, mais top, né? Mais famosa, mais chique, e você quer atingir um mercado mais popular. Então, é o caso, por exemplo, da Cacau Brasil, né? Então, foi criada para concorrer com um mercado que é diferente do mercado, se não me engano, da Copenhague, que estava sofrendo uma concorrência, ela não queria baixar a qualidade da Copenhague para ficar num mercado mais popular. Então, ela criou uma nova marca para, né, no caso, uma nova linha, poderia ser considerado, para atuar nesse mercado mais de menor afluência, né, o down market que a gente fala. Ou você pode tentar movimentos em duas direções. Normalmente, esse movimento é focado em você criar novos produtos para novos mercados, se a gente pegar como exemplo aquela matriz Ansoff que nós já verificamos. E normalmente, quando você faz isso, isso tende a gerar menor consistência. Por isso que movimentos como a criação da Cacau Brasil, uma marca que vai competir com uma proposta de valor diferente da sua proposta original, é muito comum, né? Um outro exemplo, né, quando, por exemplo, a Coca-Cola criou o Guaraná Quite, né? Nem sei se existe ainda hoje o Guaraná Quite, mas ele foi criado com o objetivo de combater as tubaínas, né, aqueles refrigerantes mais populares, regionais, né, sem afetar a marca Coca-Cola. Então, ao invés de abaixar o preço da Coca-Cola e tornar um produto mais popularizado, a ideia foi criar um produto para concorrer mais diretamente com essas tubaínas
e esse produto, né, mantendo ali a Coca-Cola como uma marca mais premium, né, especialmente nesses mercados onde as tubainas têm maior presença. Você pode ainda complementar ou reduzir suas linhas, né? Então você pode ali, seja porque você tá adicionando mais itens naquela linha, né? Ou você reduzindo o número de itens naquela linha. Qual que é o risco que você tem quando você complementa a sua linha? Um dos grandes riscos é a canibalização. O que isso significa? Se você tem uma cerveja uma cerveja Pilsen, aí você lança uma cerveja Lager. Algumas pessoas que compravam sua cerveja Pilsen vão passar a comprar Lager. Então você tem um risco de canibalizar de um produto novo, comer um pouco das vendas dos produtos que você já tem. Então isso tem que ser visto com muita cautela e normalmente você sempre vai ter esse tipo de canibalização quando você complementa a sua linha e até mesmo quando você reduz sua linha, você está tentando, então, você pode tentar reduzir essa canibalização também, né? E para que essa complementação seja bem sucedida, é importante que você consiga demonstrar a diferença daquele seu produto novo dentro da linha em relação aos produtos existentes, para que você diminua essa sua canibalização e, além disso, para que você consiga atingir, normalmente, novos mercados. Normalmente, esse movimento ele busca uma maior profundidade ou extensão do seu mix, né? Então, você aumenta o número de alternativas dentro da linha ou o número de variações dentro de uma marca já existente. Isso tende a gerar maior consistência no seu mix, porque você não está necessariamente vai criar um novo produto dentro de algo que você já faz. Você não está criando um produto novo ou uma marca nova de algo que você não trabalha, tá bom? Bom, e finalmente nós podemos ter a modernização, promoção de linhas, né? Então, muitas vezes as empresas fazem isso de forma gradualista, quer dizer, ali de tempos em tempos eu elimino alguns itens e adiciono outros itens. Isso é uma abordagem muito comum quando você não tem mudanças muito radicais em termos tecnológicos, culturais ou de comportamento do consumidor. Ou você pode ter um processo de modernização contínua, né? A modernização contínua é quando a empresa ela tem que estar sempre fazendo esse processo. Ela não espera esperar 1 ano, 2 anos para fazer essa análise. Ela sempre vai buscar modificações nas suas linhas, nos seus produtos, para que ele esteja sempre atualizado. Esse caso da modernização contínua é muito comum em mercados de alta instabilidade, né? Mercados tecnológicos, mercados onde mudanças tecnológicas, culturais, afetam muito a sua proposta de valor. E também, quando a gente fala em promoção de linhas, é muito comum a gente tentar dar uma nova roupagem para a nossa linha de produtos. Um exemplo das Havaianas, onde através de um reposicionamento, ela buscou uma forma de percepção do consumidor distinta daquele produto em relação ao que ela tinha até aquele momento. Então, normalmente, esse exemplo, né, das modernizações ou promoções de linha podem acabar, no caso de grandes mudanças, sendo transformadas ou sendo aplicadas por meio de um reposicionamento da sua oferta. Outra decisão muito importante que nós temos em relação ao nosso mix e à gestão das nossas linhas de produtos é a determinação do preço do mix. Porque o grande desafio, gente, é que quando você define o preço de um produto, isso vai afetar não só a percepção de valor dos outros produtos, mas também a demanda desses produtos. Porque todos eles estão relacionados. Então, você abaixa o preço de um produto, os seus clientes vão passar a comprar mais desse produto e menos de outros produtos que você já vende. Então, é muito importante a gente pensar o nosso mix e, quando for pensar em precificação dos nossos produtos, entender como está composto o mix e como nós estabelecemos esses preços dentro dessas nossas linhas de produtos. Então, a primeira política que tem que ter em conta, o preço para uma linha de produto. Então, você tem que ter ali mais ou menos algumas características dentro daquela linha que permitam você estabelecer quais são os níveis de preço, condições de pagamento que você vai cobrar por cada um dos produtos daquela linha de acordo com características pré-existentes, né? Além disso, quais são os preços opcionais, principalmente aqueles elementos do sistema de produtos, né? Então, eu quero customizar o meu carro, colocar um som diferente, colocar uma roda diferente. Então, eu tenho que também pensar esses preços desse sistema de mix e como eles compõem a proposta de valor e o posicionamento que você quer para aquele produto. Além disso, é muito comum se pensar nos preços para produtos cativos, né? O que é isso? Às vezes você tem um produto de uso exclusivo. Imagina uma máquina Nespresso.
né? Então, a máquina Nespresso é um produto normalmente mais barato, você compra, barato não, né? Ele não é tão caro assim, você compra ela por um valor que não é tão inacessível, mas depois disso, espera-se que você continue comprando as cápsulas da Nespresso. Então, a cafeteira, ela é um produto cativo. E espera-se que as pessoas vão continuar comprando os produtos para, né, as cápsulas, e isso são as cápsulas que vão trazer a maior parte do lucro para a empresa. Então, muitas vezes, as empresas têm mix de produtos que são assim. Eu tenho uma linha lá de cafeteiras, mas eu ganho dinheiro mesmo vendendo café, né? Bom, além disso, eu posso ter o preço composto, né? Então, você pode, por exemplo, ter preços que são de acordo com um valor fixo, que é mais básico, né? Então, por exemplo, eu tenho a assinatura de um sistema para ver de streaming de vídeo, mas eu posso também alugar alguns vídeos lá adicionais dentro daquela plataforma. Então, isso é muito comum, né? Você ter um mix de produtos onde você tem um preço composto, onde você pensa primeiro o preço base daquele seu produto e pensa nos preços adicionais daqueles itens que vão variar de acordo com o nível, né, daquele produto ou a utilização daquele cliente. Temos ainda o preço para subprodutos. Esse caso, gente, nós estamos falando de como a gente dá um fim para comercializar os subprodutos daquela empresa. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho com a empresa no setor de carnes, né? E eles tinham lá uma linha de produtos só das carcaças dos animais, né? Então, as carcaças eram vendidas para fabricação de sabão, em alguns casos, algumas partes poderiam ser vendidas para produção de ração para alguns animais. Então, também pensar na precificação desses subprodutos torna o seu produto mais competitivo, porque você consegue ter uma certa lucratividade para não aumentar tanto o preço daqueles seus produtos centrais da sua linha. E, finalmente, pensar o preço para o pacote de produtos, né? Então, você pode ter alguns tipos de pacote que, dependendo da conceituação, ele pode ser caracterizado como venda casada, e aí você tem que pensar o preço para esse conjunto. Lembrando que venda casada no Brasil é proibido, então, se ele for caracterizado como venda casada, um pacote puro, né, você só pode comprar, se você comprar um computador, você precisa comprar também esse meu celular. Isso é uma venda casada que não seria permitida. Mas existem outros tipos de venda casada. Você compra o computador e já vem com o sistema operacional Microsoft Office. Nesse caso, não é considerada uma venda casada. Então, não é tão direta essa definição, mas em alguns casos pode ser classificado como venda casada. Ou então você pode ter pacotes mistos, né? Então, por exemplo, você pode comprar um computador sem sistema operacional e depois comprar um sistema operacional da Windows. Só que se você pagar o sistema operacional do Windows mais o computador, ele vai sair pelo dobro do preço. Então é mais barato para você, né? Dois preços distintos, num pacote misto. Você tem a opção de comprar separado, mas se você comprar junto, é muito mais econômico para o cliente. Então essa também é uma estratégia e uma decisão de mix de produtos que é muito importante quando a gente define o nosso sistema. Para finalizar essa aula que nós estamos falando sobre produtos, só para lembrar, gente, o quanto que as empresas lançam novas ofertas e quanto esse processo é dinâmico e nem sempre é bem sucedido. Como eu disse lá no início, em algumas videoaulas anteriores, as empresas estão a todo momento lançando produtos e muitos deles não dão certo. E nem por isso elas deixam de lançar novos produtos, porque sem isso não existe o dinamismo para se adaptar às mudanças no mercado. Então, alguns exemplos, né? A Apple Newton, lá, lançado em 93, um precursor aí dos PDA, né? Você poder ter como se fosse que os celulares nós fazemos hoje, né? Mas ele era muito ruim, ele era tão ruim que ele virou até piada nos Simpsons. Se vocês digitarem aí Apple Newton Simpsons, vocês vão ver o vídeo no YouTube. Você tem também o Microsoft Bob, que eu já comentei, o sistema operacional do Windows, que era a ideia de ser uma coisa mais intuitiva, mais amigável, mas no final das contas ele não era nada intuitivo, era muito pesado e tinha uma grande dificuldade que ele não conseguia rodar nos computadores, basicamente. O Microsoft Zoom, né, também desenvolvido pela Microsoft para tentar rivalizar com o iPod. O pessoal não gostou e foi um produto que não veio para frente também. E o sistema operacional do Facebook, por exemplo, também foi um outro sistema fracassado. Então, se vocês forem olhar as grandes empresas que hoje são líderes, né, em seus setores, mesmo elas têm várias ofertas que não deram certo. Então, quando você está pensando no seu mix de produtos, incrementar sua linha, criar uma nova linha,
vai dar errado. Muitas vezes vai dar errado. Mas você tem que tentar mesmo assim. E o que você precisa é fazer uma boa análise para minimizar a sua chance de fracasso. Então, mas não significa que você não deve tentar. Pelo contrário, continue pensando em inovações na sua oferta. Chegamos ao fim de mais uma aula onde apresentei as principais decisões relacionadas ao mix de produtos e serviços e como esse processo é um processo dinâmico, que não é um processo simples, mas ele tem que ser feito periodicamente pelas empresas para que elas se mantenham com uma oferta competitiva no mercado. Então foi isso, pessoal, por essa aula. Valeu, até a próxima. Tchau!